Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de metodologia jurídica A e hoje falando de um tema diferente que, embora tenhamos aí questões novas a serem tratadas, elas acabam aí por perpassar por aquilo que nós já tratamos em aulas anteriores. Hoje quero falar um pouco com vocês sobre os sistemas interpretativos. Veja, falamos já ao longo do semestre sobre a interpretação e os problemas decorrentes dessa interpretação e como talvez seriam os caminhos para poder buscar uma hermenêutica jurídica sólida, consistente e que não fique aí à deriva ou simplesmente vinculada à vontade, seja do próprio intérprete, seja à vontade daquele que criou a norma, né, o legislador. Mas hoje eu quero tratar com vocês sobre os sistemas interpretativos em si. Eu quero entender com vocês aí de uma forma aí classificatória como podemos ver as formas como se dá a interpretação do direito ao longo da história. E nisso, então, nós iremos fazer aqui uma organização desses procedimentos do intérprete que são, então, ligados aí a essa própria interpretação, aplicação e integração do direito. Mas isso com uma organização, né, ligada a uma ideologia político-jurídica, ou seja, agrupamentos aí de pensadores que tratam de forma semelhante ou até mesmo idêntica à matéria da interpretação. Historicamente, nós podemos aqui identificar quatro grandes grupos de sistemas interpretativos. O sistema dogmático, que eu posso chamar também de exegético ou jurídico tradicional. Também posso fazer referência aqui ao sistema histórico evolutivo, ao sistema da livre investigação científica do direito e ao sistema do direito livre. Vamos começar então, aí na ordem que eu falei para vocês, vamos começar pelo sistema dogmático ou também exegético ou jurídico tradicional. Veja aqui, já quando eu faço referência ao sistema exegético, eu já estou fazendo referência à escola de exegese, aquele sistema francês já de tratamento da matéria. E que já temos aí como expoentes, por exemplo, Laurent, nós temos também Baudelaire Cantinerie, né, que eles irão tratar aí da matéria do sistema dogmático, né, com uma ideia de que a norma deve ser interpretada de maneira literal. E por que de maneira literal? Vamos pensar aqui no contexto da escola da exegese, que é um contexto aqui de pós-Revolução Francesa, ou até mesmo dentro de um período de Revolução Francesa e até pós-Revolução Francesa, em que há uma tentativa da população de se libertar daquela tradição, daquela autoridade consolidada ao longo do tempo. Ou seja, um momento aí de derrubar reis, de derrubar então aquela elite que tomava decisões jurídicas a partir daquilo que elas criam como justo, como aquilo que era correto para o caso concreto, independentemente de ter uma previsão expressa, independentemente de ter aí uma coerência nessas decisões. Ou seja, faltando muito aqui uma ideia de isonomia, de igual tratamento entre as pessoas. E aí, então, revoltados com esse tratamento jurídico, ainda atrelado a todos os outros descontentamentos econômicos e políticos que havia à época, nós temos a Revolução Francesa e a derrubada desse sistema. E que faz, então, ganhar destaque esse sistema dogmático, esse sistema exegético, em que há uma valorização da lei escrita e aquela solidificação da própria interpretação. E como eu digo uma solidificação dessa interpretação?
Porque agora, e veja que temos um grande marco legislativo aí, que é o Código Napoleônico, né? Código Civil Napoleônico, que vai, então, estabelecer para a população quais são as regras jurídicas que vão reger os atos da vida civil e de maneira clara, de maneira então relativamente simples, para que a própria população entenda seus direitos. E daí, seguindo a corrente, a ideologia político-jurídica do sistema dogmático, dizendo que o magistrado ele deverá tomar decisões precisamente em consonância com aquilo que está escrito na norma, que está escrito no texto legal, melhor dizendo. Né? Ou seja, não cabe ao magistrado qualquer atividade inventiva. Não cabe ao magistrado que ele preencha lacunas aí com aquilo que ele considera justo, ou até mesmo se desviar completamente do texto jurídico para fazer valer aquilo que ele considera justo. Então, veja que esse sistema dogmático, ele tem essa grande preocupação de apego ao texto da lei para poder controlar as autoridades. Mas veja que essa é uma atividade que não é relativamente suficiente para poder aí permitir uma boa interpretação do direito. Porque, primeiro, todas as respostas não estão no texto legal. Sempre haverá uma lacuna dada pela questão da realidade posta pelos fatos e que o legislador não conseguiu prever. Então, não dá para o juiz somente se ater ao texto da lei para solucionar os litígios. E além disso, nós temos também um outro problema aqui bastante sério, de conteúdo mais teórico, que é a ideia de que, embora tenhamos aí, vamos dizer, a semente de um positivismo, da ideia, então, de direito estar na norma posta, expressa, veja que não há um desvencilhamento total da ideia do direito natural. E por quê? A partir do momento que você impõe que o intérprete haja conforme um padrão solidificado, que não pode haver mutação, você está falando de uma racionalidade intrínseca, uma racionalidade imutável que é própria do fundamento de um direito natural, de um justnaturalismo. Então, ainda que estejamos falando aqui de um período de transição já para o positivismo jurídico, e veja, não deixo aqui de desclassificar essa corrente da escola de exegese e tudo mais dentro do positivismo jurídico. Veja que não há essa distinção total e absoluta entre as correntes. Porque no momento em que você coloca alguns paradigmas racionais imutáveis, como a forma de interpretação colocada, posta aí pela própria teoria do sistema dogmático, aí você está colocando pelo menos uma certa influência justnaturalista, porque você coloca uma base racional mais profunda do que aquilo que está posto pura e simplesmente pela lei e comandado pela legislação. Tá? Então, dentro desse sistema dogmático, nós conseguimos identificar duas grandes correntes. Uma corrente chamada de moderada e a corrente extremada. Para a corrente moderada, nós temos que a lei, obviamente, não teria resposta para tudo, embora esta seja a pretensão do sistema dogmático. Mas daí, então, havendo dúvidas, havendo, então, impossibilidade, talvez, de aplicar a lei como ela parece estar posta no ordenamento, então, nessa corrente moderada, há a recomendação de consulta às fontes que propiciaram o texto ao legislador, os trabalhos preparatórios para a criação da legislação. Ou seja, qual influência que nós conseguimos ver aqui? Justamente a influência do voluntas legislatores. Né?
veja, o sistema dogmático e exegético aí, que a gente está trabalhando desde aí do início do semestre também, sempre permeando as nossas discussões, veja que ele é um sistema focado na ideia do voluntas legislatores. Afinal, para ele, é necessário você se ater àquilo que está posto na lei na intenção do legislador, impedindo atividade inventiva ou criativa do intérprete. E aqui, então, na corrente moderada, isso fica mais explícito ainda, porque na falta de lei que dê uma solução clara, expressa para o problema, para o litígio, recomenda-se buscar, então, as discussões legislativas. Agora, numa corrente extremada, como por exemplo na corrente aí do doutrinador à época, o expoente, que era o Lohan, a gente tinha aqui então que a lei é clara, ela não tem lacunas, ela não tem aí qualquer dispositivo que falte e precise buscar a fonte legislativa. Então, não é autorizado ao intérprete, né, qualquer tipo de reforma da lei, ou seja, mudança ou até mesmo aí atualização daquilo que está previsto na norma jurídica, mas tão somente a explicação daquilo que está na norma. Então, aclarear o sentido dela. Então, aqui, veja, há uma, vamos dizer, uma fé, né, dentro dessa ideologia político-jurídica total no trabalho do legislador. E veja, isso muito derivado do contexto histórico, político que a gente teve na época de receio da volta daqueles que estavam no poder, né? Então, nós podemos, portanto, a partir dessas correntes, a partir dessas ideias e delineamentos aí iniciais, nós podemos aí trazer as características que são próprias do sistema dogmático. E a primeira característica que eu tenho aqui para vocês é a da plenitude da lei. Olha aí na sua tela. Estão entendendo aí nessa ideia da plenitude da lei? Que a lei não possui lacunas, né? E que então é vedado fazer qualquer analogia ou busca a princípios gerais do direito. Veja que a corrente moderada, no momento que ela fala que há aquela dúvida, que não sabe qual lei vai ser aplicada, ela não está admitindo verdadeiramente uma lacuna em si, mas ela está falando, existe resposta, mas a resposta precisa ser desvendada lá pelas explicações do voluntas legislatores. Então, é aparente aquela lacuna da legislação. E veja, como ela não possui lacunas, e até a corrente extremada isso deixa muito claro, você não pode aí buscar da analogia, ou seja, você aí transportar uma norma para um outro universo de normas para aí então a você suprir uma lacuna que é inexistente, e tampouco você pode fazer referência a princípios gerais do direito, porque o próprio ordenamento já vai trazer as respostas necessárias. Costume, como outra fonte do direito, também só pode ser utilizada quando a própria lei assim permitir. Então deve expressamente a lei dizer aí que tem que buscar os costumes para aquele comportamento, para aquela conduta, como, por exemplo, os costumes de mercado, costumes de negociação, né? Muito comum aí fazer essa referência até à lex mercatória que a gente tem atualmente aí para as relações comerciais internacionais. E também, veja, que não se pode confundir, né, completude do ordenamento jurídico com a plenitude aí da lei. Porque, veja, no momento em que eu estou falando de completude do ordenamento jurídico, eu estou dizendo que eu tenho aqui um ordenamento que admite várias fontes do direito. Admite, então, a lei e, na ausência de lei, o próprio ordenamento diz quais fontes devem ser buscadas. Veja, o nosso próprio sistema jurídico brasileiro, que no artigo 4º vai dizer que com a omissão
legal, a gente busca analogias, costumes, princípios gerais do direito e que daí nós podemos abrir aí o leque para tantas outras fontes do direito também possíveis. Então, veja, quando eu falo da completude do ordenamento jurídico, eu estou falando dessa admissão de outras fontes na falta de lei. Agora, quando eu falo dessa completude da lei, da plenitude da lei, eu estou falando que ela, por si só, dá todas as respostas. E ela só vai, então, fazer referência a outras fontes quando assim entender necessário, mas não como uma questão de omissão, mas de permissão que as outras fontes, né, que aí não seriam nem exatamente outras fontes, mas falando aqui para a expressão trazida para a nossa ideia contemporânea, quando as outras fontes assim são permitidas atuar. Veja o costume. A lei dá todas as respostas, mas ela fala que aqui eu deixo você aplicar o que você costumeiramente se utiliza de comportamento para a solução desse caso. Tá? E, finalmente, que é possível falar aqui em interpretação extensiva, que é possível, então, você buscar aqui os casos totais que aquela norma está abrangendo. Veja que isso não é atualizar, não é criar norma nova, mas é você dar ao texto a amplitude necessária para a solução dos casos. Ou seja, a resposta ainda está na lei e a resposta ainda está naquilo que o legislador pretendeu, porque comporta aquele sentido o texto legal. Tá? Segunda característica aqui que eu digo para vocês é também de interpretação literal. E daí vocês podem até falar, mas interpretação literal não seria contraditório com essa ideia de interpretação extensiva que você acabou de defender? Sim, existe aqui uma certa contradição se você for pensar. Mas a ideia de interpretação literal é mais no sentido aqui de separação rígida entre os três poderes. Ou seja, que a interpretação fica dentro dos sentidos próprios que a norma comporta, ainda que seja possível essa extensão. Então, não estou falando aqui no sentido de interpretação literal, naquele sentido que a gente trabalha contemporaneamente, aí fazendo distinção entre uma interpretação por vezes gramatical, lógica, a interpretação extensiva, especificadora, enfim, todas aquelas formas de interpretação que nós trabalhamos nas aulas passadas. Mas aqui, na ideia de que a gente tem cada poder com a sua função típica e atípica, devendo ter respeito a essa função, sobretudo o poder judiciário, não podendo inovar, principalmente no âmbito legislativo, porque o papel do juiz é simplesmente aplicar a lei, mas não interpretá-la. Tá? Próxima característica, que eu já acabei comentando aqui de maneira lateral, é o apego a voluntas legislatórias, que já ficou um tanto quanto claro para nós, né, pelos comentários já feitos, desse apego aí à ideia, né, ou à interpretação feita pelo legislador. E, finalmente, como a última característica aqui, é a ideia do Estado como única fonte do direito, que, veja, decorre aqui, de certa maneira, dessa ideia de plenitude da lei, né? Afinal, direito é aquele direito expresso, direito positivo. E direito positivo é lei. Logo, a gente tem uma visão reducionista do direito nesse sistema dogmático, que a gente tem, então, a ideia de que a fonte do direito somente pode ser a lei, porque ela é a única que é reconhecida pelo Estado. As demais fontes atuam aí de forma excepcional, quando assim autorizada pela própria lei, mas não como uma fonte em si que vai atuar na omissão da lei. E que, veja, para o sistema dogmático, não há omissão a se falar. Né? Muito bem. Daí,
Na França mesmo, nós temos uma, vamos dizer, crítica a essa visão dogmática, esse sistema dogmático imperante. Porque começa a perceber, os pensadores, os estudiosos, os juristas, que é insuficiente o sistema dogmático para a criatividade da realidade, que é impossível você colocar todas as situações de fato normatizadas pela lei. E que é preciso, portanto, pensar num sistema um pouco mais aberto a outras influências, para que não só o direito seja possível de ser aplicado, como chegue a respostas justas. E aí então é que surge o sistema da livre investigação científica do direito, que tem aí como grande expoente o Guény, que veja, aqui a gente vai mudar o perfil. Não mais teremos essa ideia de fixação na voluntas legislatoris, mas sim na voluntas legis, entendendo que a interpretação agora aqui tem muito mais preponderância na vontade do intérprete. Mas essa interpretação não pode ser atualizadora, ou seja, criativa. Não pode, então, falar além daquilo que é permitido pela norma jurídica. Mas veja, como que se dá essa atividade, então, interpretativa no sistema da livre investigação científica do direito? Aqui, a gente tem uma interpretação que limita, que é limitada, melhor dizendo. Primeiro, pela própria coerência do ordenamento jurídico, ou seja, você não pode interpretar a norma a ponto de trazer contradições dentro do próprio sistema, assim como você também tem a limitação pela natureza das coisas. Como assim, natureza das coisas? Veja, limites são dados pela física, pela química, ou seja, pela realidade em si. Então, você não vai admitir, por exemplo, como uma possibilidade para tomar uma decisão que um objeto lançado de uma janela, ele flutuou. Se ele não tem aí qualquer das características, ele não tem qualquer capacidade de flutuar. Então, se eu pego meu microfone, jogo pela janela, é uma questão pela natureza das coisas que ele caia, né? Ele caia da janela e não saia flutuando. Então a gente tem uma limitação pela realidade, pela natureza das coisas na interpretação, além de ter essa coerência necessária do ordenamento jurídico. E aqui uma novidade muito interessante do sistema da livre investigação, que ela vai dizer, né? Ele vai dizer, melhor dizendo, que o juiz não tem que ter somente conhecimento jurídico, que isso é insuficiente, que é preciso que o juiz também tenha conhecimentos sociológicos, de ciências sociais, para que ele entenda a realidade social para tomar uma decisão justa. Então, ele deve ser um profundo conhecedor das leis, mas ao mesmo tempo um profundo conhecedor da sociedade, para entender como vai fazer com que a norma se conforme, se molde ao caso concreto, para que haja, então, a aplicação de uma decisão justa. E aqui, uma influência curiosa, aqui que nós podemos pensar, que o sistema da livre investigação científica do direito vai, então, trabalhar com uma hierarquia de fontes. Ele vai falar, olha, deve-se seguir uma ordem quando há a omissão da fonte anterior do direito. E aqui, qual que é a ordem que nós temos? Primeiro, a lei. Segundo, a analogia. Terceiro, costumes. E quarto, livre investigação científica. O que parece isso? Acho que fica muito claro para todos. Parece o nosso artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que mostra aqui uma influência nítida, clara desse sistema no nosso ordenamento jurídico. E que, então, com a omissão da lei, se busca analogia, costume
E daí, ao invés de princípio geral do direito, como está exposto no nosso sistema, fala-se da livre investigação científica. E daí, o que seria essa livre investigação científica que, inclusive, dá nome a esse sistema? É a ideia de que, a partir de um dado para o intérprete, é construída uma solução. Como assim? Veja que, para esse intérprete, foi dado um dado da realidade, uma informação, uma situação, que ele deve aí dar uma resposta. E ele não encontrou a resposta na lei, nem fazendo analogia e nem encontrou os costumes. Então agora ele pode se valer da livre investigação científica, ou seja, pegar esse dado e a partir dele construir uma solução de maneira livre, sem qualquer amarra naquilo que ele considera justo. Veja, não é assim. A gente tem sempre aquelas limitações, natureza das coisas, coerência do ordenamento jurídico. E aí, então, é uma criação própria aqui do juiz, mas que respeita os limites próprios do sistema. Então, ele vai aqui fazer um estudo, ele vai refletir a partir dos seus conhecimentos jurídicos e sociológicos para construir uma solução que não tem resposta nem na lei, nem na analogia e nem nos costumes. Tá? Então veja que é um pouco diferente e se difere completamente lá no nosso artigo 4º, quando se fala dos princípios gerais do direito, porque os princípios gerais do direito têm muito mais relação com a ideia de uma estrutura do ordenamento, tem mais a ver com a ideia aqui de princípios que dão aí base para a construção de toda e qualquer norma. E que a gente fala, então, da ideia de não causar dano a outrem, dar a cada um o que é seu, e também de falar aqui de viver honestamente, tá? Muito bem. Com isso, então, podemos partir para o próximo sistema que nós temos aqui, que é o sistema histórico evolutivo, e que a gente também já tratou um pouco sobre ele, porque ele tem relação com a história, melhor dizendo, com a escola histórica, né? Ou seja, aqui a gente tem, sobretudo, uma influência alemã, do Zavni e do Windscheid, mas também a gente encontra influências francesas aqui, por exemplo, do Merlin, que ele vai falar um pouquinho também dentro desse escopo de um sistema histórico evolutivo. Mas o destaque maior está no pensamento alemão. E que, então, a gente vai entender que a lei, ela não é um dado posto que fica lá preso a um momento histórico, mas ela é uma realidade histórica que deve seguir o fluxo do tempo. Ou seja, no sistema histórico evolutivo, eu tenho aqui que a lei não é somente a projeção de uma regra de razão pura. Ou seja, eu não tenho aqui que eu produzi aquela lei em um determinado momento e ela deve ficar estanque pelo resto aí da eternidade até que ela seja revogada e seja criada uma lei nova. Não, ela deve então sofrer uma atualização, né? Uma interpretação aí que seja a atualizadora dela, mas não que seja criativa essa atualização, mas que ela seja aí condizente com aquilo que eles chamaram do espírito do povo. Então veja, eu tenho uma lei feita em um determinado momento histórico e que no momento da aplicação em tempos depois, muito posteriormente, eu não tenho um encaixe perfeito, né, uma subsunção completa dessa norma ao caso concreto. Então, o sistema histórico evolutivo permite que o juiz atualize essa norma conforme as necessidades atuais. Mas veja, uma atualização que não seja destoante da intenção original do legislador. Ou seja, numa combinação aqui
de ideias próprias, de voluntas legis com voluntas legislatórias. Tanto que dizem que o sistema histórico, né, evolutivo e até a escola histórica, ela seria assim um passo, né, um meio termo entre um justnaturalismo e um positivismo. E que então, portanto, a lei ela não pode ser mexida por si nas suas intenções, nas suas próprios desdobramentos e criações, mas que ela permite uma atualização conforme o caso concreto, em razão dos novos costumes, do novo desenvolvimento social. Uma atualização que, veja, não muda a intenção original, mas que adapta à vontade atual. Fazendo só um exemplo aqui, criando um exemplo para ficar um pouco mais claro. Pensa que, por exemplo, a norma pode fazer referência ao telefone. E veja, atualmente nós temos outros aparelhos eletrônicos que fazem a mesma função que um telefone, né? Aquele telefone de fio e tudo mais. Ou seja, eu faria uma interpretação atualizadora, conforme o espírito do povo, em razão da nossa evolução social, para dizer que, olha, quando o legislador falou lá telefone, eu estou fazendo referência também a smartphone, celular, estou fazendo referência a outros meios de comunicação semelhantes, tá? Então veja, não houve criação judicial, mas houve uma atualização daquilo que estava previsto na lei, tá? E por último, nós temos aqui, então, o sistema do direito livre. Talvez aqui o sistema mais controverso de todos aqui. Porque o sistema do direito livre permite o juiz, de certa maneira, se libertar das amarras do sistema jurídico, para que faça justiça quando ele vislumbrar aquilo que seja justo, independente do que está previsto no ordenamento. E aqui nós temos duas grandes linhas, né, de desenvolvimento desse sistema livre. Olha aí na sua tela. Nós temos uma linha moderada, né, com o seu expoente aí colocado à frente, que vai dar ampla liberdade ao juiz quando houver lacunas na lei. Ou seja, o juiz tem ainda que aplicar a lei, mas se ela for omissa, se ela não der a resposta, o juiz pode construir da forma como quiser aí a solução para o caso concreto. E uma linha radical aqui vai abrir ainda mais o leque para dizer que o juiz vai aplicar a lei somente se ela for considerada justa. Ou seja, se o juiz, dentro da sua subjetividade, entender que a lei é injusta, ele deixa de aplicá-la e vai, então, construir a solução para o caso concreto conforme aquilo que ele entende mais correto. E aqui, não preciso nem falar para vocês, né, os problemas derivados do sistema do direito livre, né, de dar essa enorme abertura aí, que a gente vai ter graves violações à segurança jurídica, à coerência do sistema, à sua estabilidade, à sua integridade, né? Então, a gente tem aí um direito que vai depender da cabeça de cada juiz. E isso, obviamente, é muito arriscado. Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para falar com vocês sobre os sistemas interpretativos de maneira ampla. Espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!